Saudar todos os que contribuíram para mais esta jornada da CDU, de esclarecimento, de informação, de mobilização em torno das razões para votarmos CDU, para darmos mais força à CDU no próximo dia 26. E são muitas essas razões. A CDU teve, nos últimos anos da vida nacional, um papel determinante, que é reconhecido por cada vez mais gente. Foi possível demonstrar, na prática, que a ideia que tinha o governo anterior de que era empobrecendo as pessoas que o país ficava melhor, era afinal uma mentira. E foi possível, mesmo quando os partidos que faziam parte do governo anterior se preparavam para mais 4 anos no governo, fazendo aquilo que não tiveram tempo ou não conseguiram fazer, mais cortes nos salários, mais cortes nas pensões, tornar definitivos algumas das coisas que tinham dito serem temporárias, privatizar o que faltava de empresas públicas e setores estratégicos. Foi possível, a partir da iniciativa tomada pela CDU, criar as condições para iniciar uma nova fase na vida política nacional. Não foi coisa pouca que a discussão tenha deixado de ser quanto é que nos iam cortar mais nos salários, quanto é que nos iam cortar mais nas pensões, quanto é que iam cortar mais no orçamento da saúde, da educação, na segurança social, para passarmos a discutir, afinal, quanto é que os salários vão aumentar, quanto é que vão aumentar as pensões, quanto é que tem de aumentar o pessoal no Serviço Nacional de Saúde, quanto é que tem que aumentar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, na educação. Isto não foi coisa pouca e todas e cada uma das medidas positivas aprovadas ao longo destes anos, do fim nos cortes salariais, aos aumentos do salário mínimo nacional, aos aumentos das pensões, que o governo PS não queria fazer, nem tinha no seu programa, mas foi forçado pela luta e pela iniciativa da CDU a consagrar finalmente, e já vamos no 3º ano consecutivo em que isso acontece, à gratuitidade dos manuais escolares, ao aumento dos abonos de família, a diminuição das taxas moderadoras na saúde. Todas e cada uma dessas medidas positivas tem por detrás o contributo decisivo, a iniciativa das forças que compõem a CDU, do PCP, do Partido Ecologista Os Verdes. Mas aqui chegados, é forçoso reconhecer também que foi muito aquilo que ficou por fazer, que era possível ter ido mais longe na melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo, que era possível e é necessário ir mais longe na resposta a problemas do país que não encontraram resposta na ação do governo do PS nestes anos. Mas aqui chegados temos dito isso também, olhando para o que de positivo se conseguiu e olhando para o muito que está por fazer e também para algumas coisas negativas que aconteceram, fruto de entendimentos que não deixaram de acontecer entre o PS, o PSD e o CDS. Olhem, desde despejar mais uns quantos milhões em cima da banca privada até impedir alterações nas leis do trabalho mais favoráveis aos trabalhadores, que fossem favoráveis aos trabalhadores, até propostas que apresentámos para recuperar para o controle público empresas e setores estratégicos que foram retirados do controle e da propriedade públicas. Nisso, eles não deixaram de se juntarem para se entenderem. O que temos dito é que aqui chegados, a solução não é a escolha com que os portugueses estão confrontados já nas próximas eleições, não é entre andar para trás, para os anos do empobrecimento, ou entre ficar parado sem fazer aquilo que é necessário fazer, sem responder aos problemas que não tiveram resposta. A verdadeira opção com que os portugueses estão confrontados, os trabalhadores e o povo, é entre deixar as coisas como estão ou avançarmos. E para avançarmos na melhoria das condições de vida, avançarmos na resposta a problemas do país que não tiveram ainda resposta, a garantia mais sólida de o conseguirmos é reforçando a CDU, reforçando a força que foi decisiva no abrir de caminho a esta nova fase da vida política nacional, que esteve por detrás de cada uma das medidas positivas alcançadas, que esteve na linha da frente também dos combates que foi preciso travar para resistir a medidas negativas, fosse aqui, fosse também no Parlamento Europeu. Nos últimos anos mostramos, através da nossa ação no Parlamento Europeu, que não são todos iguais. Quando foi preciso defender a agricultura nacional, as pescas nacionais, a indústria nacional, houve quem lá tivesse estado a aprovar
políticas que serviram os interesses das grandes potências europeias, mas prejudicaram a agricultura, as pescas e a indústria nacionais, e houve quem, como os deputados eleitos pela CDU, lá tivessem estado a resistir a essas decisões e a mostrar, através do seu trabalho e das propostas que apresentaram, que era possível, e é possível, um outro caminho de defesa do direito de cada país a produzir, de defesa de cada país ao seu desenvolvimento soberano, de rejeição desta situação de dependência económica para que nos conduziram e também de subordinação política. É necessário que cada país, que o nosso país, que seja o nosso povo, a decidir de forma livre e soberana os seus destinos e não submeter-nos a decisões ou imposições que venham lá da União Europeia ou de quem manda na União Europeia. Até porque demos conta ao longo destes anos, e esta é uma lição importante a retirar destes anos da vida nacional, que em tudo aquilo que de positivo foi possível alcançar, nós contámos desde a primeira hora. Veja-se o caso da redução para as 35 horas do horário nos trabalhadores da administração pública, que ainda só não se estendeu ao privado porque o PS o impediu, que o PSD e que o CDS. À reposição dos feriados que tinham sido roubados, ao aumento do salário mínimo nacional, foram medidas que desde a primeira hora contaram com a oposição e, mais do que isso, às vezes com a pressão, com a chantagem e com as ameaças da União Europeia. E aquilo em que não avançamos, podemos dizer que isso é indissociável do governo PS se ter submetido a algumas dessas determinações e imposições da União Europeia. Se é assim, há uma conclusão que temos que retirar daqui. Se aquilo em que foi possível avançar foi feito contra a posição da União Europeia, se aquilo em que não avançámos foi feito porque o país se submeteu a imposições da União Europeia, então tiramos daqui a conclusão que se queremos avançar, temos de enfrentar essas imposições da União Europeia e de quem manda na União Europeia. E novamente aqui a solução mais segura para conseguirmos avançar, fazer prevalecer os interesses dos trabalhadores e do povo português sobre as imposições da União Europeia é reforçando a voz, a presença e o trabalho da CDU no Parlamento Europeu nos próximos anos. Mostramos, quando prestamos contas do trabalho que lá desenvolvemos, mostramos que não são todos iguais. 3 deputados eleitos pela CDU, em 21 deputados portugueses, fizeram mais, por exemplo, no questionamento a instituições como a Comissão Europeia ou o Conselho, fizeram mais os 3 da CDU que os outros 18 todos juntos. Em relatórios, pareceres, propostas de alteração, mostramos um volume de trabalho que se distingue de todas as outras forças políticas, mas não é apenas pela quantidade, é também e sobretudo pela qualidade do trabalho, pela ligação que mostramos ter à realidade do país, aos problemas sentidos pelos trabalhadores, pelas populações. Foram os deputados eleitos pela CDU que deram eco, que deram voz à luta dos trabalhadores e à luta das populações aqui no nosso país. Tivemos aqui numa ação na Câmara Municipal a distribuir alguns documentos aos trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, que, como muitos outros trabalhadores da administração local e da administração pública em geral, lutam há muitos anos pelo direito a verem aumentos salariais e a verem reconhecido uma melhoria das suas condições de trabalho. Dizia-nos ainda há pouco uma trabalhadora que há desde 2009 que não há aumentos salariais na administração pública. Se é verdade que foi possível, por via do descongelamento das progressões, algumas pontuais melhorias nas remunerações destes trabalhadores, a verdade é que, de facto, os aumentos salariais não acontecem desde essa altura, e mesmo antes dessa altura é bom não esquecer que os trabalhadores da administração pública andaram vários anos a ter aumentos que ficaram até aquém, alguns anos até aquém da taxa de inflação, portanto, a perderem poder de compra de facto. Também aqui há uma mensagem que dirigimos a estes trabalhadores. Se queremos avançar, e queremos, no reconhecimento do seu trabalho, na melhoria das suas condições de trabalho, na elevação dos seus salários, então também aqui a solução é reforçar a CDU, a força que está em melhores condições no país e no Parlamento Europeu, para travar esse combate pela elevação dos salários e para a melhoria dos direitos e das condições de vida daqueles que vivem do seu trabalho, dos trabalhadores. Vamos enfrentar aí um ciclo eleitoral que se inicia com as eleições para o Parlamento Europeu já no dia 26 de maio e que depois há de continuar com as eleições no dia 6 de outubro para a Assembleia da República. Esta batalha das eleições para o Parlamento Europeu, para além da importância que tem, porque nos vai
vai servir para eleger os nossos representantes lá fora, no Parlamento Europeu, conta também para a força com que vamos sair dela para as outras batalhas que hão de vir, essa das eleições para o Parlamento Europeu, mas também para todas as lutas que continuam depois das eleições. Não andamos aqui, ao contrário de outros, apenas quando há eleições, andamos aqui na luta de todos os dias, pela melhoria das condições de vida, pela melhoria dos serviços públicos, pela valorização do trabalho e dos trabalhadores, pela valorização da produção nacional. Para todas, é para todas e para cada uma dessas lutas que será decisiva a força com que a CDU sair destas eleições. Deixo-vos a todos uma saudação, não poderei estar logo no comício que vai ter lugar em Silves, que será com toda a certeza mais uma grande iniciativa da CDU, mas deixo-vos um apelo para que nos dias que hão de vir, nas semanas que hão de vir, nenhuma oportunidade seja desperdiçada para chegar a mais um camarada, a mais um conhecido, a mais um amigo, a mais um vizinho, a mais um familiar. Para levar mais longe aquilo que foi o trabalho desenvolvido pela CDU ao longo destes últimos anos, para levar mais longe a proposta da CDU, para levar mais longe na consciência e na vontade dos trabalhadores e das populações a necessidade de avançarmos, de não andar para trás, mas de avançarmos, dando mais força à CDU já no dia 26, nas eleições para o Parlamento Europeu. Queridos camaradas e amigos, ao trabalho, bom trabalho a todos, que viva a CDU!